Do nono ano. Vamos então para a correção da semana 2 do PET, volume 3 de História, e o tema de vocês é a crise de 1929. Logo nesse primeiro slide eu já coloquei aqui um pouco dos antecedentes a essa crise. Veja que nós temos nessa imagem aqui uma família super feliz, com o cachorrinho até alegre, saltitante na janela, dirigindo o carro que era o auge, ter um carro nessa época, e indo passear feliz da vida, né? O American Way of Life, que quer dizer o quê? Não há caminho como modo de vida americano. O sinal mais significativo deste Way of Life é o consumismo, materializado na compra exagerada de eletrodomésticos e veículos. Até hoje, o consumismo é uma marca muito comum nos Estados Unidos, né? Lá, as pessoas não têm o costume de levar os aparelhos eletrônicos, por exemplo, para o conserto. Eles simplesmente jogam fora, descartam e compram outro. Então, a grande maioria das coisas lá é desse jeito. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas falando que encontram muitas coisas boas no lixo, né? Que seja até de eletrodomésticos a outros móveis de casa. Porque eles, quando não querem, descartam, colocam nas portas das casas para as pessoas passarem, recolher e levar embora, né? Ou, né, o próprio caminhão do lixo, quando passa, retira, né? Então é isso. Eles têm essa forma de comprar exagerada. E nessa época, né, eles viviam esse modo de vida americano aí, baseado no consumismo. Tava uma febre, o surgimento aí dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, né? O rádio, a máquina de lavar, o aspirador de pó. Então a vida da dona de casa estava tendo uma revolução. E aí eles se orgulhavam muito deste caminho a seguir. E aí veio, né, a Grande Depressão. Que Grande Depressão foi essa, né? Então eu coloquei algumas coisas para vocês irem associando aí essa crise de 1929. Ó, o boom econômico estadunidense nos anos de 1920 foi acompanhado por uma febre de especulação na Bolsa de Valores de Nova York, localizada na Wall Street. A partir de 1927, pequenos, médios e grandes investidores passaram a aplicar suas economias ou sobras na bolsa de valores, atraídos pela febre do lucro fácil. Então, nessa época, nesse período aqui que antecedia a quebra da bolsa de valores de Nova York, as pessoas começaram a investir o que eles tinham de sobras ou suas economias na bolsa de valores, que era uma forma de quê? De conseguir um lucro fácil. Se as ações daquela empresa que ela investiu fosse valorizada, o lucro era muito grande. Tinha pessoas que conseguiam ficar ricas do dia para a noite com esses investimentos na bolsa de valores. Então tá aqui, ó, com tamanha prosperidade, as pessoas passaram a investir na bolsa de valores. As pessoas compravam as ações, aplicavam na bolsa, vendiam uma semana depois e atraíam um lucro sem precedentes. Atraído pelo lucro, os empresários aumentavam artificialmente o preço das ações, ocasionando um crash alarmante no final da década. Então as pessoas que tinham, né, empresas e vendiam ações delas, costumavam, né, aumentar o valor dessas ações artificialmente. Eles falavam que as ações aumentaram para valorizar a sua empresa e muitas vezes venderem mais ações dessas empresas, né? O que não foi bom para a economia de hipótese alguma, porque acaba que as pessoas vão comprando, né, e em determinado dado elas querem vender, e quando sobe muito elas querem vender, óbvio, né? Subiu, a lógica da bolsa de valores é essa: subiu o valor, você vai lá e vende as suas ações, que é para você obter mais lucros, né? Conservar ali os seus lucros, porque se a bolsa também tiver uma quebra, automaticamente você vai perder lucros. E sem contar que nessa época também existiu aí várias empresas fantasmas. E em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, levando os norte-americanos à Grande Depressão. Grande Depressão essa que durou de 1929 a 1933. E aqui tem três imagens, né? Essa que representa
uma criança com um cartaz pedindo um emprego, né, o desemprego. Ele pede aqui: você pode dar um emprego para o meu pai, um trabalho para ele. Aqui foi o momento, né, da quebra da bolsa de valores, o desespero das pessoas com suas ações e seus títulos que não valiam absolutamente nada mais. E aqui nessa imagem são as casas, os barracos improvisados, né, após perderem as suas casas, suas fortunas, o seu dinheiro, eles tiveram que viver dessa forma. Consequências da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Houve uma corrida aos bancos para a retirada das economias. Faliram 3.463 bancos e 84 mil indústrias. Milhões de estadunidenses conheceram desemprego. A Grande Depressão repercutiu mundialmente. Os Estados Unidos cortaram investimentos externos, suspenderam empréstimos e passou a cobrar os países devedores os empréstimos que havia feito. O Brasil teve a sua economia afetada pela drástica redução da compra do café pelos Estados Unidos, e os estoques de café ficaram assim, amontoados e fizeram cair o preço drasticamente. Então vamos para a atividade 1. Aí tá falando: leia o trecho do artigo A Crise de 1929 e depois você vai responder as questões, né? Então vamos ler? A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, que se tornou especialmente trágica nas nações europeias. Mesmo nos países vitoriosos como Inglaterra e França, as consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas, indústrias paralisadas, campos queimados, estradas destruídas. Foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por esses mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade produtiva. Por outro lado, a Grande Guerra favoreceu o crescimento econômico de outro país que, se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional: os Estados Unidos da América. Distante dos enfrentamentos da guerra ocorridos basicamente em solo europeu, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril. Ao contrário, as crescentes demandas da Europa debilitada incentivavam ainda mais a sua produção. Aí vem as questões para você responder. Então, como você pode notar nesse artigo, aí fala que a guerra propiciou aos Estados Unidos, né, uma ascensão econômica, porque ele não teve o seu território atingido, não teve pontes quebradas, não teve problemas nenhum no seu território. A guerra ocorreu, né, em grande parte lá no continente europeu. Então, as cidades de lá que ficaram totalmente destruídas, Estados Unidos não, nem suas fábricas, nem nada. Então, o que eles fizeram? Começaram a fabricar produtos que iam ser vendidos na Europa. E dentro desse contexto, eles só foram aumentando a produção para poder, né, escoar essa mercadoria e envia para a Europa, que mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, eles já faziam investimentos no exterior. Logo após, no finalzinho da guerra e logo após, eles vendiam o dobro lá para as cidades europeias. Então vamos lá. Atividade 1, letra A. De que maneira os Estados Unidos beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? O território não foi atingido pela guerra. Eu esqueci de colocar um não aqui, tá? O conflito trouxe riquezas e prosperidade, vendendo armas, alimentos e matéria-prima durante a guerra, e passou a ser o maior credor mundial. Observando a tabela, crescimento industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual movimento histórico vivido? Aí está aqui o investimento dos Estados Unidos no estrangeiro. Aí vem aqui, 0,8 em 1869, 0,69 em 1897, 2,5 em 1908, 3,5 em 1914, que é o início da guerra, e 7,0 em 1919, logo após a guerra, e também em 1924 já estava 10,9.
né? Então, qual que é o ano em que eles dobraram, né? Eles dobraram aqui, ó. Eles estavam com 3,5 e aí do nada eles dobraram para 7. Então foi 1919, tá? Que eles dobraram a sua produção aí para vender para os países europeus. Então, qual momento histórico coincide aí com esse momento vivido? Ó? Devido à dependência dos países europeus diante da catástrofe que viveram, que afetou a economia e o território. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Wall Street Crash. Black Tuesday in America. Atividade 2. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como a grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldades para escoar sua produção, colaborando para a queda da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. A manchete do jornal na imagem 1 está noticiando o acidente na Wall Street e mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático ou na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. Então vamos lá. Mais um errinho de digitação aqui, né? Faltou o tracinho do quinta-feira. A Quinta-feira Negra refere-se à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 24 de outubro de 1929, tinha o início a maior crise econômica da história, que teve seu ápice, né, o colapso total no dia 29 de outubro de 1929. Entendido? Então, a crise teve início no dia 24 e o ápice, né, o colapso total foi no dia 29. Letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Então, a Europa começou a recuperar sua economia e diminuiu o consumo dos produtos dos Estados Unidos. E ao invés deles diminuírem a produção, eles continuaram produzindo muito mais e não tinha lugar para escoar toda essa mercadoria. E o outro ponto também muito discutido é a retirada de um enorme volume de capital especulativo da Bolsa de Valores, desequilibrando as negociações. Em pânico, muitos acionistas foram instruídos a vender a qualquer preço as suas ações, mas não havia mais compradores. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Devido à crise econômica, os Estados Unidos pararam de importar produtos de outros países, exemplo do café brasileiro. Então, vários bancos e filiais quebraram no mundo todo e teve também várias falências de várias fábricas. E aí eu esqueci de colocar aqui também que você pode ou não colocar a questão de cobrar os empréstimos, né? Antecipar a cobrança dos empréstimos que eles haviam feito para algumas das nações europeias recuperarem aí as suas economias. Atividade 3. Observe a imagem a seguir, analise-a e responda as questões. Veja que isso aqui é uma moradia, tá? Eu acredito que seria uma senhora, que seria a avó dessas crianças, né? A mãe desta pessoa aqui, desta outra senhora, que é uma jovem mãe, né? E os 3 filhos dela, inclusive um bebê de colo, vivendo numa situação catastrófica aqui mesmo, miserável mesmo, durante aí a Grande Depressão nos Estados Unidos. Letra A. O que observamos na imagem? Uma família vivendo em situação muito triste e pobreza, tendo para se abrigarem ou para abrigarem-se somente uma barraca improvisada. Letra B. Por qual motivo as pessoas estão vivendo sob essas condições? Devido à crise de 1929, a Grande Depressão, onde as famílias perderam todos os seus bens. Letra C. Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? Desemprego e pobreza,
crise no setor agrícola, falência de bancos e empresas, entre outros, né? Eu destaquei as primeiras consequências só. Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 1929 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Essa é uma resposta pessoal sua, você vai colocar a sua opinião, mas a minha é o quê? Não, porque é muito comum a gente associar os Estados Unidos com prosperidade, com riqueza e não com a pobreza. Atividade 4. No final da década de 1920, o café sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador, segundo Marcos Fernandes, coordenador do Centro de Estudos dos Processos de Decisão da FGV-SP. A crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias dissidentes de outros estados, que almejavam o controle político do Brasil, explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História pela USP e autor do livro 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a Grande Depressão. Crise de 1929 atingiu a economia e mudou a ordem política do Brasil. Aí tem uma imagem do pessoal botando aí o café para ser queimado numa caldeira, numa fornalha. E vamos às questões. A que crise o artigo faz referência? A crise cafeeira devido às consequências da crise de 1929. Letra B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? Os Estados Unidos era um grande comprador do café brasileiro. Devido à crise, o consumo diminuiu, fazendo com que o café sobrasse e, consequentemente, veio a derrubada dos preços, né? O café barato demais ia trazer prejuízos aos produtores, né, aos cofres brasileiros também. Letra C. O que você observa na imagem? Está lá, trabalhadores colocando o café em uma fornalha para ser queimado. Letra D. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Relaciona-se ao processo da queima do café para diminuir a oferta do produto no mercado e aumentar o seu valor. Essa foi uma tentativa de amenizar a crise. Então é isso, chegamos ao fim da correção. Curte, compartilha, se inscreva neste canal. Beijinhos, até a próxima.